eu acompanho futebol há 45 anos. A base, a gente sempre ouviu falar que a base ela é o futuro e a salvação de qualquer time. O Ceará comprou a Cidade Vozão, eu acho que em 2014, não é verdade? 2014? Sim, foi no centenário. Pronto. Comprou por 6 milhões de reais parcelados. 6 milhões de reais parcelados. Só a venda do Felipe Jonathan pagou o investimento que o Ceará fez de comprar o antigo Setem. É claro que houve melhorias, né? A estrutura hoje é outra, o time melhorou bastante, houve bastante investimento na infraestrutura, mas já se pagou. Isso a gente não tem a menor dúvida. O que chama atenção, e me chamou muita atenção, e eu lhe convidei, né? A gente, na verdade, não foi nem convite, nós conseguimos chegar a um consenso que a gente precisaria falar sobre isso, porque ninguém fala. E quando fala de forma muito genérica. As pessoas têm medo de falar. Tem medo de falar. Essa aqui é a verdade. Tá? Mas a gente aqui, eu vou fazer. É dois cabra véi, somos dois cabra véi, como o pessoal aqui no Nordeste diz, né? Passado na casca do alho, e a gente não vai dar a munheca da gente para amanhã tá o pessoal pegando, não. Mas vamos falar a verdade. O Ceará liberou Léo, né? Para o América de Natal esse ano. Marco Aurélio. Léo Rafael. O Marco Aurélio, que está no Clube do Remo. Né? Foi liberado. Né? Existia, na época do Kelvin e do Felipe Jonathan, um outro lateral chamado, acho que Matheus Ferreira, que esse rapaz era, na verdade, o titular, era o cara da frente, era o cara que vinha jogando. E aí se quebrou esse jogador, né? Machucou tal. Entrou o Felipe Jonathan e deu certo, foi vendido para o Santos, ele continuou, ficou o Kelvin e ele, depois ele foi vendido, o Kelvin ficou no Ceará e ele não subiu para o profissional, ou seja, o cara que era o primeiro da lista foi para o final da lista. E eu soube que esse rapaz estava no Floresta, não sei se ainda está jogando. Eu acho que Matheus Ferreira é o nome dele. Acho que Matheus Ferreira. Eu lembro do Caio Paulista no Ceará, que começou a mesma historiazinha, a mesma historinha. Vai para a base do Grêmio, fazer o estágio na base do Grêmio e volta. Cara, não tem estágio melhor para o jogador da base do que subir para o profissional. Perfeito. Disputar o Cearense, disputar uma Copa Fares Lopes. Pega a base e bota na Fares Lopes. Pega a base e começa a colocar no Cearense, começa a colocar no Nordeste. Para que pegar jogador nosso e mandar para o Internacional? Para que pegar jogador nosso e mandar para o Grêmio? Aliás, Inter e Grêmio, eles são pródigos nisso. Já tem o Luca também, que está lá no Internacional. E a gente não sabe, olha, esses garotos, eles saem da base do Ceará, Carlos, eles não passam pelo profissional, a torcida muitas vezes não conhece. Não conhece. São vendidos a preço de banana. Quando são vendidos? A preço de banana. O que acontece é que um jogador desse estoura. Eu vou dar um exemplo. Arthur Vitor. Estourou. Ninguém nem sabia quem era Arthur Vitor. Depois a gente descobriu que ele foi da base do Ceará e foi negociado. Aliás, ele foi aquela velha história, como está saindo agora o David. Foi para o Palmeiras, né? E o Palmeiras viu que o cara tinha potencial. Foi para o Palmeiras, mas foi como? Foi como? Como? Quanto o Ceará ganhou para mandar para lá? Né? Qual e foi o tipo de contrato que foi feito? Se o cara tinha potencial, por que não testar no time? A gente não viu esse cara jogar cara é seleção. no Ceará. Outro exemplo, o Arthur Cabral foi um acidente de percurso. Quando eu falo acidente de percurso, não é o acidente de formar o Arthur, isso não é acidente, porque o Ceará ele forma muitos jogadores, certo? O Arthur foi um acidente de ele ter estourado no time principal, porque a intenção era negociar antes. Então o Arthur ele foi enviado para o Palmeiras, fez lá um estágio, o Palmeiras devolveu para o Ceará. Aí ele ficou na categoria de base do Ceará, aí por um acidente ele subiu.
que o Robson não queria mais contratar ninguém, que ele não gosta de contratar, e apostou no Arthur. Uma aposta aleatória, como ele apostou em tantos, no Ione Gonzalez, como ele apostou em Yuri Castilho. São apostas que ele apostou. E deu certo. E aí, meu amigo, quando dá certo, a situação é diferente de negociar. É caro porque a torcida cobra, sabe. A torcida cobra, a torcida quer saber valores. Já na base, ninguém sabe como foi feito e como foi feito. Por isso que eu digo, essa negociação do David Ricardo e de um outro jogador, que eu não estou lembrando o nome, que está indo para o Internacional, certo? Até parece para mim... O David não é David Ricardo, eu acho que é David Santos, o nome do garoto. David Santos. David Ricardo é o nosso zagueiro. David, só para não confundir. Desculpa, David. O Ceará não. Os diretores estavam doidos para negociar e encontrou um pezinho e aproveitou a vinda de um jogador que tem uma experiência, que já passou em vários clubes, é novo, mas não vingou em lugar nenhum. Então o Ceará pega um que já sabe que é complicado de vingar no Ceará, para jogar duas pérolas da base para o Internacional. E tu acha que no Internacional tem algum bobo? Olha, de querer receber dois jogadores se não soubesse que ele não tem potencial? O que passa da diretoria do Ceará, Selmo, que essa nossa base ela foi feita para ganhar dinheiro. Somente ganhar dinheiro. Não tem nada contra isso. Mas que se ganhasse, o jogador subindo, o jogador sendo do Ceará e as negociações sendo transparentes e negociações feitas depois de ele ter dado alguma sua contribuição pelo clube. Não da forma que está sendo. Até parece que o Ceará é um Audax